Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Iderlane, sou psicóloga e estou aqui para ministrar essa disciplina de Psicologia do Trabalho e Ética Profissional. O que veremos nessa primeira aula? Um pouco sobre direitos humanos e cidadania, relações humanas de vida e no trabalho e desempenho do colaborador, né? A importância disso, o que influencia no desempenho do colaborador, né? De acordo com o desempenho do colaborador, como que ficam os resultados para essa empresa. Então, veremos um pouco sobre isso. Por que estudar esse assunto, né? Vocês podem me perguntar nesse momento, mas por que eu, da minha área, que estou me aperfeiçoando, né, nesse segmento, por que é importante para mim estudar isso? Primeiro de tudo, pessoal, que direitos humanos é a base que vai conduzir o que é certo, o que é errado nas relações de trabalho, né, que vai redigir todas as normas. E as relações de trabalho é de extrema importância. De acordo com a qualidade de vida nas relações de trabalho, vai direcionar diretamente para bons resultados dentro dessa empresa. Direitos humanos e cidadania. A gente precisa entender um pouco do marco histórico, de como começou a discutir sobre direitos humanos, onde que começou, até chegar nos dias atuais. Tudo começou, pessoal, na Idade Média, onde o cristianismo começou a focar nos direitos humanos, né? Defendendo que todos os cristãos eram filhos de Deus e precisava ter uma visibilidade, né, igualitária perante os demais. Por que isso? Porque até então, os líderes daquela época eram vistos como se estivesse no pedestal, né, detentor de um poder maior, que, consequentemente, dava a ele direitos maiores perante aos demais. Quando chegou na Idade Moderna, os racionalistas discordavam total dessa visão. E eles defenderam que todos os homens é por natureza livre e possuidor de direitos, né? Então, não somente os cristãos, a base lá do cristianismo, mas todas as pessoas eram detentores de direitos e precisavam ser respeitadas por isso. Um outro marco importante foi na Revolução Francesa. Por quê? Porque lá começaram a se ter a visão sobre igualdade, liberdade e fraternidade, algo que é até muito usado nos dias atuais, né? Essa questão de igualdade em direitos, igualdade em deveres, né? De liberdade, das pessoas serem livres para falar o que quer, para se posicionar, né? Então, começou-se só a defender esse posicionamento. E um contexto que foi primordial foi o fim da ditadura militar. Agora vamos tentar um pouco voltar lá para o contexto, né, da ditadura militar, onde as pessoas tinham os seus direitos totalmente, né, fragilizados, sem ser... Na verdade, não tinha essa questão mesmo do direito, né? Era preciso toda a população seguir a visão dos líderes daquela época. Imagine só, você está perante injustiça e você ter que aguentar calado aquilo. E não era todos que aguentavam calados naquela época. Não é à toa que centenas de pessoas, várias pessoas morreram naquele momento. Por quê? Quem se manifestava contra aquelas ideias defendidas naquele momento eram duramente punidos, podendo chegar até a morte. Nos dias atuais, né, ainda é usado a questão da Constituição, uma grande vitória para todos nós, a Constituição de 1988, né, onde ela aborda os direitos fundamentais brasileiros. Todos os direitos, pessoais, que nós temos na atualidade, tudo que conquistamos, foi estabelecido nessa Constituição. Cada lei que é regulamentada, cada lei construída, precisa ter um fundamento nessa base inicial, que é a Constituição de 1988. Então, é nela que a gente encontra tudo que é de nosso direito, tudo que a gente precisa para viver em harmonia. Voltando um pouco agora para as relações humanas de vida e no trabalho. Lembrem que eu pontuei sobre a importância da base dos direitos humanos para estar conduzindo o que é certo e o que é errado nas relações humanas de vida e no trabalho. Então, assim, é importante
vocês se atentarem a essas relações humanas, da importância que elas têm dentro de uma empresa, na diferença que faz quando há harmonia dentro da organização em relação a esse relacionamento. Para se falar de relações humanas de vida e no trabalho, a gente precisa fazer uma diferenciação entre dois tipos de competência, que é a competência intrapessoal e a competência interpessoal. Pessoal, a competência intrapessoal é algo de você consigo mesmo, algo mais singular, a forma como você vivencia suas emoções, como você experimenta o mundo. Já a competência interpessoal, né, ela diz respeito a você com os demais, nas suas relações no ambiente de trabalho, por exemplo, a forma como você se comporta no seu contexto familiar, nas suas relações como um todo. Por isso, no ambiente de trabalho, ele está diretamente relacionado com a competência interpessoal. Por quê? Porque nele você vai estar interagindo a todo momento, são pessoas que estão dentro de uma instituição. Então, é importante desenvolver essa competência, é importante você se trabalhar para se tornar cada vez mais competente de forma interpessoal. Isso vai fazer toda uma diferença na tua vida profissional. As relações humanas no ambiente de trabalho, né, teve um grande estudo do Elton Mayo, que teve 3 grandes descobertas, e a gente precisa enfocar nessas 3 grandes descobertas. A primeira dela, os aspectos naturais têm mais poder do que estruturas. Então, veja só, não adianta nada uma empresa ter toda uma estrutura física, né, e não dominar, não prezar por as questões naturais, porque não importa se é um engenheiro, se é um técnico de segurança do trabalho, né, se é um técnico de enfermagem do trabalho, se é um psicólogo, antes de tudo, todo profissional é humano. Então, essas questões naturais precisam sim ser valorizadas. A segunda descoberta é que é preciso comunicação em 2 vias, entre trabalhadores e gestor. Antigamente tinha-se uma visão, né, de impor. O líder estava à frente e ia conduzir, ia gritar o que precisava ser feito e os demais ficavam ali calados e só obedeciam. Só que com o tempo foi percebendo que isso não era muito proveitoso, isso não era interessante. Por quê? Porque os funcionários precisam ser ouvidos, os colaboradores precisam ter essa sensação de que está ali, de que está presente, de que está contribuindo sim para o desenvolvimento da empresa. A terceira descoberta é que é importante ter liderança para conduzir uma equipe. Foi observado nesse estudo que quando a equipe fica sozinha, sem liderança para conduzir, tende a cada um ir seguindo um caminho, podendo desviar do objetivo geral daquele comando. Quando se tem uma liderança para conduzir o que precisa ser feito, é bem mais fácil, porque todos vão remar no mesmo barco para chegar no objetivo comum. O desempenho do colaborador, pessoal, o que está mediando, o que media o desempenho do colaborador é o sentimento de justiça. O colaborador, ele precisa sentir o sentimento de justiça, sentir que a empresa está sendo justa com todos que estão ali presentes. E veja só, relacionando novamente com a questão dos direitos humanos, né? Porque de onde viria esse sentimento de justiça? Ele vai crescendo, ele vai se enraizando lá dos direitos humanos, da visão do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. E a gente pode usar alguns exemplos, né? Trabalho muito e não tenho reconhecimento. Imagine só o sentimento de injustiça que fica aí. Uma pessoa que está ali ralando dia e noite para uma empresa e percebe que ninguém está valorizando aquilo. Fulano chega sempre atrasado e ninguém diz nada. Aí imagine aquele colaborador que é comprometido, que sempre acorda no mesmo horário para não se atrasar, que faz toda uma programação. E aí ele se depara com um colega de trabalho que sempre chega atrasado e não acontece nada, né? Está tudo ali como se estivesse tudo bem. Então isso, ele pode até aguentar de início, mas com o tempo vai desestimulando, vai fazendo esse colaborador sentir o sentimento de justiça e, consequentemente, ele vai ficar desmotivado e o desempenho dele vai cair. Fulano passa o dia no celular e eu aqui me matando, né? Super injusto. Então, lembre-se,
O que vai guiar o desempenho do colaborador é o sentimento de justiça. Ele precisa perceber que acontece isso no seu ambiente de trabalho. Direitos humanos e cidadania. Qual a importância das relações humanas no trabalho? Faça agora uma reflexão. Vocês que estão aqui se aperfeiçoando em psicologia do trabalho e ética profissional, né? Vocês como profissionais, vocês bem sabem que, vez ou outra, vocês vão precisar estar à frente, isso é se vocês estiverem numa empresa, às vezes para treinar um colaborador, às vezes até para trabalhar um pouco dessas questões das relações humanas. Então, qual é a importância disso? Lembre, uma equipe que tem relações humanas fragmentadas está caminhando ao caminho do fracasso. Então, é preciso trabalhar para se ter boas relações, porque todo mundo vai ganhar com isso, o funcionário vai ficar satisfeito, o colaborador vai ter a sensação de prazer em estar ali naquele ambiente, né? Ele vai achar justo aquele momento, consequentemente vai produzir mais, vai ter um desempenho maior. Os direitos humanos interferem nas relações humanas no trabalho? Sim, né? Nós vimos aí que a base para se construir as relações humanas no trabalho, para definir o que é certo, o que está errado, onde eu tenho que colocar o limite, está de acordo com os direitos humanos, porque é de lá da Constituição de 1988 que cada um de nós podemos nos embasar para criar esses critérios, para observar o que é certo e o que é errado em todas as relações. E aqui, para finalizar, eu trouxe 6 dicas, né, em relação a essas relações humanas de vida e no trabalho. A primeira delas é a questão da contribuição individual. Entra um pouco da autorresponsabilidade. Você precisa sempre prestar-se a fazer todo o seu trabalho com qualidade. O seu trabalho individual é que vai fazer com que no final das contas tudo funcione. Respeito pelos colegas. É preciso ter essa prática do respeito, respeitar os demais, respeitar quem está à sua volta. Evitar fofocas, né? Fofocas é algo que não vai levar ninguém a lugar nenhum, que pode gerar vários conflitos, que pode fragmentar as relações no ambiente de trabalho. Saber ouvir e ajudar. Uma das grandes problemáticas em relação aos conflitos está sobre não saber ouvir o outro. O outro chega e eu estou aqui fechado no meu mundo, né, no meu mundo colorido, e eu acabo não ouvindo ele, não ouvindo o lado dele. E é preciso, se eu estou num ambiente convivendo com outras pessoas, eu preciso ouvir o outro, eu preciso ouvir quem está ao meu lado. Quinta dica, apresentar soluções sem atacar o colega é importante. E cultivar a formalidade, é um ambiente de trabalho, então vocês precisam ter todas as atribuições formais para aquele ambiente, tá certo? Pessoal, por esse momento era só isso, obrigada pela atenção de vocês.